Olá, começa agora o programa Insight, Gerando Novas Ideias, um programa da Rede São Paulo Saudável em parceria com o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde. Meu nome é Luiz Gracindo e o nosso programa traz pesquisadores que vêm dar uma devolutiva dos estudos realizados dentro da Secretaria de Saúde de São Paulo e de outros serviços do SUS, realizando uma devolutiva e trazendo novas ideias para o SUS. Você pode participar do programa mandando sugestões para canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br. Lembrando que o resultado das pesquisas está disponível em sms.sp.bvs.br. Hoje estamos aqui com a Denise Zacabe, psicóloga e mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Como vai, Denise? Vou bem, Luiz. Agradeço pela oportunidade de poder divulgar meu trabalho. Denise é autora da pesquisa Aconselhamento pré- e pós-teste anti-HIV na atenção básica, a perspectiva dos profissionais de saúde. A gente vai falar aqui hoje sobre o aconselhamento clínico, que diz respeito a esse diálogo sobre o diagnóstico entre profissional e paciente, onde o profissional não apenas informa o diagnóstico, mas se preocupa em escutar o paciente e em fazer uma discussão, promover uma discussão onde juntos o profissional proporciona meios para que o paciente planeje, tome decisões e se fortaleça. Então é desse encontro profissional e paciente que nós vamos falar com a Denise. Denise, eu tenho uma curiosidade, por que o aconselhamento ele acaba sendo um tema importante para DST, para HIV e não é para outras doenças? Certo. O aconselhamento é particularmente importante para DST, HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, acho que principalmente pelo estigma e discriminação que a epidemia de AIDS carregou. Eu acho que o aconselhamento é importante para outras doenças também, mas o HIV particularmente... Por exemplo, diabetes, por exemplo, é uma doença que também é um diagnóstico... Implica uma série de mudanças de rotina. E o HIV, quando você recebe um resultado positivo também, você tem que ter uma série de mudanças da rotina. Há relatos de pessoas que começaram a se cuidar melhor da alimentação, dar mais valor para o dia a dia. E como precisa tomar uma série de medicações, também é uma baita mudança, né? Às vezes a medicação é manhã, tarde, noite, com ou sem alimentação. Mas no caso do resultado negativo, também é muito importante para fortalecer estratégias de prevenção, ou para que a pessoa consiga planejar no dia a dia como se prevenir, usando preservativo, dialogando com o parceiro ou com a parceira. Então o aconselhamento acaba sendo um ponto importante, né, dessa relação, porque se o aconselhamento é feito de uma forma inadequada, o paciente não vai aderir tão bem à medicação, tão bem às mudanças de hábitos. Eu acho que essa que é a importância. O profissional pode ajudar o paciente a refletir sobre como a questão do HIV pode se inserir na sua vida, né? Então, por exemplo, num caso de um resultado positivo, pode ajudar a aderir ao tratamento para que o paciente possa ir ao serviço especializado, tomar as medicações adequadas, que é um tratamento difícil. Também, no caso, avisar os parceiros. Certo. E no caso negativo também? Sim, no caso negativo também, para que a pessoa possa refletir conjuntamente com o profissional, contribuindo para que o paciente possa refletir, né? Por exemplo, como usar o preservativo, como conseguir negociar com o parceiro, porque a gente sabe que usar o preservativo implica um monte de questões, por exemplo, questões de gênero, questões de desigualdade de poder, e também tem a questão do acesso ao preservativo, né? De usuário do serviço saber que tem disponível nas unidades básicas de saúde, pelo menos deveria ter, né? Sempre disponível o preservativo masculino e feminino. O preservativo feminino é um pouco mais difícil, né?
nem sempre está disponível, mas o masculino geralmente tem. Na rede de São Paulo ele está presente, né, todas as unidades. É uma questão de, às vezes as pessoas não têm um hábito e tem um pouco de preconceito também. É que a minha pesquisa foi em Fortaleza e foi aqui em São Paulo. Ah, tá. Mas aí da tua pesquisa a gente fala daqui a pouquinho. Mas é só que alguns gestores falaram que o preservativo feminino nem sempre está disponível, por isso que... Então tá, isso é uma coisa importante aí para nossos gestores estarem se preocupando da disponibilidade, né, de todos os métodos anticonceptivos e de proteção para DST. Mas você falou uma coisa certa, que também tem uma questão cultural, né? Sobre o uso do preservativo feminino, por exemplo. Certo. Mas vamos falar um pouco as formas de transmissão do HIV hoje em dia, né? Que o HIV tem aí uma história já de quase 30 anos. Começou nos anos 80, né? E a epidemia teve aí suas várias mudanças nesse período. Hoje em dia, em 2013, quais são as formas de transmissão do HIV mais frequentes, que estão mais acontecendo no país? Então, Luiz, eu andei pesquisando o boletim epidemiológico de 2012 do Ministério da Saúde, né? E ele fala que a principal forma de transmissão atualmente é a sexual, é a heterossexual. E não mais a homossexual como um dia como foi. Era no começo da epidemia, embora esteja aumentando principalmente entre os jovens gays, o que também é uma preocupação do Ministério da Saúde, de precisar enfocar propagandas para esse público, né? Mas principalmente heterossexual, tem crescido muito entre as mulheres nos últimos anos, porque no começo da epidemia era maior entre os homens e menor entre as mulheres. E agora está cada vez maior o número de mulheres. De jovens chega a ter mais mulheres do que homens até. Olha que, de 13 a 19 anos. Olha que impressionante, não é? Uhum. Então, aquele velho estigma, né, relacionando a determinados grupos segregados da sociedade, hoje em dia caiu por terra. Hoje em dia o HIV está disseminado na população. A transmissão vertical, ela ainda é muito frequente? A transmissão vertical que a gente tem que explicar para as pessoas, que é aquela que é da mãe para o filho, né? Sim. Durante a gestação, durante a gravidez e parto. Gravidez, parto e durante o aleitamento materno. Sim, o aleitamento materno que também é importante. Então aí as estratégias são essas, né? Ou dar os medicamentos antirretrovirais durante a gestação, ou durante o parto, se a carga viral estiver alta, aí faz uma cesárea, ou dar um antirretroviral para o recém-nascido também, né? Mas enfim. E essa transmissão, ela está caindo muito, ultimamente. De 1999 para cá, caiu mais de 40%. Tá muito bem. E uns estudos que eu estava vendo, por exemplo, do França Júnior, lá da Faculdade de Saúde Pública, disse que tem caído graças à implantação do teste HIV no pré-natal nas unidades básicas de saúde. Então, isso daí já provocou uma mudança significativa. Ah, ok. E vamos falar do aconselhamento, Denise. Como é feito hoje o aconselhamento para prevenção e para testagem do HIV? Onde é que está acontecendo? Quais são os espaços que isso ocorre? Então, na verdade, é onde deveria acontecer, né? Tanto na atenção primária à saúde, que seriam as unidades básicas de saúde, que é onde deveria ser feita a testagem, e também nos serviços especializados em DST/AIDS. Quais são os serviços especializados em DST/AIDS que nós temos? Por exemplo, tem o CTA, tem o SAI, que é o Centro de Testagem... CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento. Já tem um aconselhamento no nome. E o SAI, que é o Serviço de Atendimento Especializado, que são serviços que atendem as pessoas que já vivem com HIV e também realiza a testagem quando as pessoas vão procurar o serviço especialmente para isso. Ok. Tem casos também de hospitais que fazem pronto-socorro, mas a maioria mesmo deveria ser na atenção primária
e nos serviços especializados, mais na atenção primária até do que nos serviços especializados. E o teste de HIV, anti-HIV, ele deve ser encarado como qualquer exame ou não? Realmente ele precisa dessa visão especial, do aconselhamento? Tem encarado pelo usuário, pelo profissional de saúde. Na verdade, assim, o profissional de saúde deveria realmente dar uma atenção especial, não sei se mais do que em relação a outros exames, mas como muitas vezes pode uma conversa, esses encontros, né, podem favorecer com que a pessoa elabore estratégias para se prevenir de outras infecções, ou então para aderir ao tratamento. Então seria muito importante preparar o usuário para que ele faça esse teste, quer o resultado seja negativo, quer seja positivo. Para o usuário nunca é um exame qualquer, justamente por causa dessa carga que o histórico da epidemia trouxe de estar muito associado ao estigma e à discriminação, né? Justamente que você estava falando, né, no começo da epidemia estava muito associado a alguns grupos discriminados. Então, sempre que o usuário vai fazer o teste, ele acaba relacionando a esses grupos também, né? Uhum. Isso ainda é uma coisa que na tua pesquisa ainda está muito presente. Na verdade, minha pesquisa foi só com os profissionais de saúde, eu os entrevistei, né? Não entrevistei os usuários. Só que esteve muito presente porque muitos profissionais têm medo de oferecer o teste de HIV para a população em geral, porque tem medo que a pessoa se sinta discriminada. Por exemplo, se oferecer para uma mulher que esteja casada e que não esteja gestante, porque gestante faz parte de um protocolo. Então você pode pedir porque faz parte de um protocolo mesmo. Então não é uma questão de o profissional de saúde querer oferecer o teste. É como se o profissional se sente que está desconfiando daquela pessoa. Exatamente. E aquilo é foram essas uma as coisa palavras que que eles usavam, né? Isso, foram exatamente essas palavras de alguns entrevistados meus, né? Entendi. Eu acho que tenho medo que a pessoa fique ofendida. A gente vai voltar na pesquisa mais para frente, né? Mas falar um pouco ainda para esclarecer as pessoas como é que é esse processo de aconselhamento. Para quem está indicado hoje testar o anti-HIV? Então, tem alguns grupos que são, você já introduziu um pouco isso, que tem alguns grupos que são prioritários, não é isso? É assim, de acordo com os dados epidemiológicos, o Ministério da Saúde pode fazer propagandas mais voltadas para determinados grupos. Mas, teoricamente, qualquer pessoa que sofra qualquer situação de risco pode fazer o teste de HIV, né? Por exemplo, qualquer pessoa que faz sexo sem preservativo, qualquer pessoa que compartilhe seringa, que faça transfusão de sangue, e até mesmo que, embora seja mais difícil, né, mas que compartilhe alicates e manicure, por exemplo, não deixa de ser um risco, né? Embora seja maior para a hepatite, né? Ok, hepatite B, né? Hoje em dia existem dois grandes paradigmas, né? O paradigma do grupo de risco e o da vulnerabilidade. Você gostaria de explicar um pouquinho para o trabalhador de saúde que está assistindo agora, né, que às vezes escuta falar esses termos e não sabe muito bem do que você está se falando? Pois é mais ou menos o que a gente já estava falando um pouco, né? Que o grupo de risco no começo da epidemia foi um jeito de os cientistas conseguirem identificar como que estava sendo as formas de infecção, porque era uma doença nova, ninguém sabia como as pessoas se infectavam, né? Então foram sendo caracterizados grupos que estavam sendo infectados na época, que nos Estados Unidos foram chamados de 4H, que eram hemofílicos, haitianos, usuários de heroína e homossexuais. E aí, isso daí foi muito divulgado na mídia, na época mesmo, no Brasil, né?
E aí ficou esse imaginário de que só esses grupos estariam, então, propensos a pegar HIV. E aí, com o tempo, principalmente o movimento gay, rebateu essa ideia de grupo de risco e começou a propor a ideia de comportamento de risco. Então, qualquer pessoa que tivesse um comportamento de risco estaria propensa a se infectar pelo HIV. E aí eles fizeram várias oficinas de sexo seguro, divulgaram o uso do preservativo, que era uma tecnologia nova, né, principalmente para homem gay, que não precisa se preocupar com gravidez, né. Ok. E aí, atualmente, se fala em análise de vulnerabilidade, porque se analisa o contexto que leva uma pessoa a se infectar. Como eu estava te falando no começo sobre as relações de gênero, as desigualdades de poder, que muitas vezes podem favorecer que a pessoa fique mais vulnerável a se infectar pelo HIV. Nem tanto só o comportamento, usar ou não preservativo, mas o que levou essa pessoa a não usar o preservativo, por exemplo. Ok, porque a pessoa pode até ter a consciência de qual é o comportamento correto, mas de repente está submetido a uma relação de poder, por exemplo, Sim. em relação ao marido violento, numa relação de serviços sexuais pagos, por exemplo, também. né, que ela acaba se tornando mais vulnerável à transmissão do HIV, e é por isso que hoje se fala de vulnerabilidade, é mais ou menos isso? Sim, e pensando não só as relações violentas, mas também os valores morais, afetivos que permeiam a sociedade. Por exemplo, associar preservativo com desconfiança, com falta de amor. Então, assim que eu começo um relacionamento estável, tanto jovens como adultos, então eu deixo o preservativo de lado. E se o usuário, no caso profissional de saúde, tem um relacionamento estável, melhor não oferecer nem o preservativo, nem o teste, né? Porque senão eu estou querendo insinuar que pode haver uma traição, alguma coisa do gênero. Né? É uma questão complicada, não é, Denise? São várias questões complexas, né? Okay. Que envolvem o teste HIV. E vamos falar então um pouco sobre sua pesquisa, como é que foi o desenho, como é que era o perfil das unidades. Você já falou um pouco, né? Você estudou aqui em São Paulo e em Fortaleza. Sim. Então, eu estudei 2 unidades em cada cidade. Foram entrevistados... Unidades básicas de saúde. A unidade básica de saúde. Você não pegou os centros especializados? Não, meu foco foi a atenção primária mesmo. Atenção básica de saúde, né? E foram estudadas 2 unidades de cada cidade. Eu entrevistei 21 profissionais, 11 em São Paulo e 10 em Fortaleza. Principalmente médicos e enfermeiras. Enfermeiros, tinha um enfermeiro também. A gente embora esquece, a maioria, né, dos enfermeiros homens. Embora a maioria seja mulher, né? Pelo menos das pessoas que eu entrevistei. E teve um agente comunitário de saúde que eu conversei também. Enfim, o meu enfoque era pessoas que estavam relacionadas com a testagem de HIV na atenção primária. Certo. E geralmente eram os médicos e os enfermeiros que ofereciam o teste. E qual era o que era o instrumento que você utilizou? Como é que foram? Assim, foram entrevistas semi-estruturadas. Então, eu usava um roteiro de entrevista, mais ou menos como a gente está fazendo aqui, e análise temática do conteúdo. Tá certo. Isso foi analisado de uma forma, com alguma referencial da pesquisa qualitativa? Principalmente a Minayo e a Schwarber. Ok. Análise de conteúdo. A Minayo é bem conhecida, né, com aquele livro Desafio do Conhecimento, e a Schwarber porque ela trabalha bastante sobre a entrevista qualitativa. Ok. Legal. E existiam programas de prevenção para o HIV nessas unidades ou não? Isso não era uma coisa que... Lá em Fortaleza tem alguns profissionais que são divididos por áreas e havia enfermeiras que eram voltadas especialmente para DST-AIDS. Mas em todas as unidades básicas de saúde, havia ações relacionadas ao HIV, mesmo por haver protocolos do Ministério da Saúde de que
sempre que há um caso diagnosticado de tuberculose e no pré-natal, de ser oferecido o teste anti-HIV. Correto. Então, de qualquer maneira, sempre esteve presente, mas por iniciativa de alguns profissionais, também havia atividades de prevenção às DST-AIDS e também por demanda do usuário, ou quando os profissionais queriam oferecer o teste sem ser nos casos previstos em protocolos, também havia essa possibilidade. Na verdade, essa questão do aconselhamento, ela não é específica de um profissional. Isso também é uma coisa interessante de ficar claro para as pessoas, não é? Uhum. Não precisa ser... a solicitação do teste não precisa ser feita por um médico necessariamente. Então, na verdade, o que as enfermeiras me relataram é que, exceto no caso das gestantes e de tuberculose, das pessoas que têm tuberculose, aí as enfermeiras podem pedir o exame. Nos outros casos, elas têm que encaminhar para o médico. E por que eu entrevistei esse agente comunitário, né, só para citar um exemplo, é porque ele fez parte de todo um processo para levar o usuário até a unidade básica de saúde para ele se testar. Então, os outros profissionais podem estar envolvidos na testagem, mas, exceto nos casos previstos em protocolo, geralmente quem pede mesmo é o médico. Denise, e os profissionais, quais foram os resultados da tua pesquisa? Os profissionais, eles se sentiram capacitados para realizar o aconselhamento e a testagem? Qual foi a impressão que você teve? Qual foi o resultado da tua pesquisa? Então, geralmente os profissionais, eles relataram ter alguma formação na faculdade. Agora, assim, depois que estavam na unidade básica de saúde, os profissionais de Fortaleza, eles relataram mais capacitação do que os de São Paulo, pelo menos nessas unidades que eu entrevistei. Uhum. Mas a impressão deles, eles se sentiam capacitados? Ok, participei da capacitação. Eles se sentiam preparados? É isso que eu queria saber. Então, na verdade, todos expressam alguma dificuldade, principalmente uma falta de supervisão continuada dos casos. De ter um espaço onde eles possam se sentir apoiados para discutir casos, por exemplo. Então, geralmente tem essa dificuldade. Mas os de Fortaleza, alguns profissionais, pelo menos, não todos, né, relataram se sentir mais capacitados, mais fortalecidos justamente por essas capacitações anuais que eles passavam. Ok, aí uma coisa que podia ser adotada também para o nosso município, né? Eu não sei se aqui é adotada e justo nessas unidades que eu estudei não foi, né, no caso. Uh-huh. Os voluntários da tua pesquisa, como é que eles sentiam em relação ao diagnóstico positivo de HIV? Quais eram as estratégias que eles utilizavam? O que é que você achou de interessante nesse? Se tiver algum caso para contar para a gente. Então, na verdade, alguns profissionais, eles nem precisavam se enfrentar essa questão, porque eles já encaminhavam direto para o serviço especializado. Então, justamente para não lidar com a dificuldade de ter que comunicar um resultado positivo, já encaminhava direto, a pessoa recebia direto no serviço especializado. Isso quer dizer que o profissional ele pede o exame e quando é para dar o resultado, ele diz, olha, você vai pegar o resultado no serviço especializado, é assim? Pelo menos lá em Fortaleza teve alguns relatos assim. Agora em São Paulo... Porque essa não é a prática aqui, eu acredito. Em São Paulo teve relatos, sim, de casos positivos. Sempre o caso positivo é mais difícil do que o negativo, né? Porque o negativo, a pessoa só fala às vezes que está tudo ok e nem trabalha a questão da prevenção, de como prevenir novas infecções, né? Mas tem um caso que eu acho que é bem emblemático de uma médica daqui de São Paulo que comunicou o resultado positivo para HIV para uma trabalhadora do sexo. E eu acho emblemático porque ela esperava que essa trabalhadora, sofresse menos por ser trabalhadora do sexo. Então, como ela já sabia que sofria situações de risco, porque ela
relatava que havia casos de rompimento do preservativo. Então ela sofreria menos, mas na verdade não, sofre porque já do era mesmo uma jeito. pessoa que está em uma situação de exclusão social, né? Mais uma exclusão a mais. E na verdade ela sofreu muito, né? Pelo que essa médica falou. E sempre é difícil para o profissional lidar com o sofrimento, né? E o que é que você achou, enfim, concluindo, os profissionais de saúde hoje em dia, pelo menos os profissionais de saúde da tua pesquisa, eles estão preparados para lidar com o tema HIV? Na verdade, eu acho que precisaria de mais preparo, até para eles se sentirem mais apoiados para lidar com essa situação de sofrimento que eu exemplifiquei agora, né? Muitas vezes eles não têm espaço para poder compartilhar com outras pessoas. Tem uma unidade básica de São Paulo, por exemplo, que eu entrevistei, que não tinha nem espaço para reunião de grupo, reunião entre equipe. Aí fica difícil, a pessoa fica trabalhando sozinha, sem o apoio dos outros profissionais. Então, eu acho que seria importante que tivesse espaços formais mesmo, de reuniões, de supervisão, para eles se sentirem mais fortalecidos mesmo e para refletirem até sobre esses valores morais e ético-políticos que a gente foi falando, né, agora. Tem mais alguma coisa que você acha que poderia ser feita para melhorar o aconselhamento e a testagem de HIV? Olha, uma questão eu acho que é, por exemplo, de um profissional pensar que é direito da pessoa saber sobre o teste, poder aceitar ou recusar, né? Porque muitas vezes o profissional fica com tanto medo de que a pessoa vai se sentir ofendida por valores próprios, que às vezes nem consegue enxergar que pode ser que a pessoa queira mais, é uma oportunidade mesmo para falar sobre o teste de HIV. Pegando um exemplo, que até foi citada por alguns profissionais. Lembro de um médico falando que teve usuária que se sentiu aliviada quando o médico ofereceu, porque aí ela pôde falar que o marido dela aprontava muito e ela já tinha pensado mesmo fazer o teste anti-HIV e outros testes, né, de DST, só que não tinha coragem de falar também. Então, às vezes, só de dar essa brecha fez com que ela pudesse colocar sua necessidade de saúde, né? Pois é, Denise, são muitos desafios, né? Nessa área ainda, a gente pensa que é uma área que já está mais consolidada, mas os desafios são grandes, né? E a epidemia está aí, não tem como fugir dela. Bom, estamos chegando ao fim do nosso programa. Esse é o programa Insight. Nós recebemos aqui no estúdio da Escola Municipal de Saúde a Denise Zacabe, psicóloga, mestre em ciências pela USP, que falou com a gente sobre o aconselhamento antes e depois do teste HIV. Obrigado por sua presença, Denise. Gostaria de fazer algum agradecimento? Posso fazer, então? Então, eu queria agradecer minha orientadora, né, Ana Flávia Pires Lucas de Oliveira, que é professora lá do Departamento de Medicina Preventiva, que foi onde eu defendi, e a CNPq também, que financiou minha pesquisa. Muito também bem. Os participantes da pesquisa, que talvez esteja até assistindo, né, esse programa. Com certeza. A parte de São Paulo, com certeza, está assistindo agora, né, nas unidades de saúde, e em breve está disponível no YouTube, se você quiser avisar para o pessoal lá de Fortaleza, dá o link depois. Eu sou Luiz Gracindo, esse é o programa Insight, que vai lá todas as terças-feiras, às 14 horas, aqui no canal Profissional. Lembrando que essa TV é feita por você e para você.